Então, estamos aqui mais uma vez para o nosso Cybercast com um convidado muito especial, um amigo nosso, uma pessoa do ecossistema de inovação cá de Portugal. Eu vou ler o currículo dele, que é um currículo bem extenso. Vou tentar ser breve aqui, mas em seguida eu passo a palavra para o Tomás para ele completar aqui as informações. Mas hoje estamos aqui com o Tomás Caeiro, que é natural de Évora, lá no Alentejo, cá em Portugal. Ele é founder e CEO da Startup 23, que é uma aceleradora de startups que dinamiza diversos programas de empreendedorismo e inovação. E também tem o Start Your Future, que é uma academia para jovens aprenderem sobre liderança, comunicação, empreendedorismo e finanças pessoais. E falando em finanças pessoais, o Tomás também é o idealizador de um evento muito interessante que nós até tivemos presentes lá recentemente em Évora, eu e o Thiago Vieira, que é o Money Talks, que é um evento de referência nacional de finanças pessoais, onde o Tomás reúne ali os principais nomes das finanças cá de Portugal. Além disso, ele também é idealizador de um outro evento, esse no ramo imobiliário, que é o Imo Talks, o maior evento de imobiliário do Alentejo, e também de uma iniciativa de alojamentos para estudantes chamada Five Living. Além disso, o Tomás Caeiro também é empreendedor com mais de 10 anos, mais de 10 produtos digitais lançados, já obteve investimento de Business Angels, que colocou a sua empresa avaliada em mais de 1 milhão de euros, participou de diversos programas de ideação e aceleração, tanto como empreendedor e mais tarde como formador, já trabalhou com mais de 2.000 empreendedores e ajudou mais de 600 startups, e, por fim, e não menos importante, ele é um speaker nacional e internacional em diversos eventos de empreendedorismo. Seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa do Cybercast, Tomás. Muito obrigado, meu amigo. Vai, eu acho que está feito, está... Faltou alguma coisa aqui? Não, foi espetacular. Acho que se calhar a minha empresa agora já não vale só 1 milhão, se tudo correr bem. Não, quando sai, aqui é assim, Tomás, quando sai no Cybercast, automaticamente no dia seguinte, valorização, valuation já sobe um pouco. Então, olha, fazer já exit. Vamos a isso. Mas olha, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. Temos contato aí já há algum tempo no ecossistema, gostamos de ti como pessoa, gostamos do trabalho que tu fazes aqui no ecossistema, então esse convite para nós foi um no-brainer, foi super lógico para nós te convidar para vir aqui hoje. E eu queria começar te perguntando quem era o Tomás antes de ser esse cara aqui do ecossistema de empreendedorismo. O que é que fazias antes, Tomás? Ok, olha, excelente questão. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. O respeito e a admiração é mútua, ou seja, eu gosto muito daquilo que vocês têm feito e tenho a certeza que vamos fazer muitas coisas em conjunto. Acho que o ecossistema beneficia muito de ter pessoas assim proativas e com vontade de fazer acontecer e não só falar e publicar coisas nas redes sociais, pessoas que realmente fazem coisas. E acho que é importante. Relativamente àquilo que eu fazia antes do mundo do empreendedorismo, até porque eu não fazia a mínima ideia do que é que eu queria fazer, eu quando era mais novo, eu aos 3 anos, acho que foi quando comecei a enverdar pelo caminho do desporto motorizado, o meu pai deu-me uma Moto 4 de prenda de anos, com 3 anos de idade. A minha mãe não gostou muito da ideia, mas já era tarde demais, a moto já lá estava. Eu comecei a andar de brincadeira, era o meu brinquedo, era uma Moto 4, já andava alguma coisa. E depois, quando eu fiz 13 anos, acho que foi com 13 anos, o meu pai levou-me a fazer um treino de motociclismo numa moto mesmo de velocidade, pequenina ainda, não era daquelas grandes que se vê nas corridas. E eu tive jeito, as pessoas disseram que a coisa tinha corrido bem, os tempos que eu tinha feito para uma primeira tentativa tinha sido bastante interessante e comecei a fazer corridas de motas, onde cheguei a ser, já no final, antes de ter saído desse mundo, era companhia de equipa do Miguel Oliveira, que está agora no MotoGP. Okay. É verdade, com 13 anos, portanto eu conheço... Aí eu te perguntava com qual idade, 13 anos? 13, 14 anos foi quando andei, quando estava na parte das corridas de motas. Eu acho que fui até aos 15, se não me engano. Depois aos 15 anos, para a felicidade da minha mãe, deixei as motas, que era um desporto muito caro, muito caro. O meu pai andava sempre a dar o litro para me conseguir pagar as corridas e arranjar patrocinadores
que pagassem o resto da corrida. Depois as motas ficaram para trás porque o salto que tínhamos que dar a seguir era estratosférico em termos de valores, então deixámos isso para trás e passámos para os karts, que não era muito mais barato, mas era um bocadinho mais acessível. A minha mãe ficou muito contente porque deixei as 2 rodas e passei para 4, então para uma mãe é um bocadinho mais seguro. E foi giro, acabei por ser vice-campeão nacional e achava que era aquilo que eu ia fazer da vida, até ao dia em que percebi que não era bem aquele o caminho. Novamente por questões financeiras, era muito caro, tivemos que desistir e fui para a universidade muito contrariado. Eu não queria ir para a universidade, eu não gostava da universidade, não gostava daquele caminho tradicional de sais da escola, vais para a universidade, sais da universidade, vais trabalhar, trabalhas, vais ser promovido, depois de seres promovido, reformas-te, pronto. Não era algo que se encaixasse na minha cabeça. Muito convencional para ti. É, completamente. Já com o meu irmão a mesma coisa. O meu irmão enverdou pelo caminho de querer ir para a África ser guia de safaris. Portanto, tanto eu como ele, acho que o estímulo que os nossos pais nos deram em crianças de explorarmos várias coisas, nos tiraram aquele pensamento convencional de este é o caminho que toda a gente faz, é isto que nós vamos fazer também. Então cada um seguiu uma coisa totalmente diferente. E ontem eu fui estudar, fui tirar gestão, porque era o mais abrangente possível. Sim. Para depois decidir o que é que queria fazer a seguir, e foi em gestão, na cadeira de empreendedorismo e inovação, que surgiu a primeira ideia do que era isto do empreendedorismo. E a faculdade era em Évora? Em Évora, tirei o curso lá em Évora. O meu objetivo era acabar aquilo em 3 anos, que era o mínimo possível, e eu queria era despachar e ver-me livre da universidade. Eu não queria minimamente. Eu ouvia muita gente a dizer: isto da universidade aproveitem porque é o melhor tempo da vossa vida, é agora na universidade. Eu posso-vos dizer já que foi o pior tempo da minha vida. Eu detestei a universidade. Eu depois de acabar a universidade, durante 1 ano e tal, 2 anos, eu ainda tive pesadelos que ainda não tinha acabado a universidade. Eu acordava de manhã em stress, sem a certeza se tinha feito a licenciatura ou não. Tinha que confirmar nos registros informáticos para ter certeza que tinha acabado a universidade. Uau. Foi um período menos bom. E depois, quando estava a terminar a universidade, estava bastante perdido. Repara, toda a minha vida foi a pensar em desportos motorizados. Eu estava a tirar gestão. Gestão não me ia pôr a trabalhar no mundo do desporto motorizado. Quanto muito, se calhar, sei lá, ia fazer marketing ou parte administrativa de uma equipa qualquer de motas ou de carros. Pronto, era o que havia de saídas, mas não era fácil de chegar lá. Então houve um concurso de ideias, isto é uma história engraçada, houve um concurso de ideias promovido pela ANGE, por acaso, promovido pela ANGE, e era um concurso de ideias que as pessoas candidatavam-se, aquilo foi pelas universidades todas do país, e depois por cada universidade havia um vencedor, e esse vencedor ganhava um bootcamp de 2 dias no Porto, na sede da ANGE, para falar de coisas de empreendedorismo e aprender como é que se monta uma startup, coisas deste género. E eu na altura lembro-me que o meu professor de empreendedorismo disse: olha, vocês têm uma ideia porreira, candidata-te a este concurso, porque se vocês ganharem vão ao Porto. E eu na altura, eu não quero ter mais coisas que tenho que fazer da universidade, eu quero despachar isto. Ele: não, mas aquilo é tudo pago. E eu: ok, se é tudo pago, não tenho que pagar nada, 2 dias no Porto, não é universidade, ok. Candidatei-me ao concurso de ideias. Passado 2 semanas o professor vem ter comigo: olha, Tomás, é só para dizer que tu ganhaste o concurso de ideias. Atenção, porque é que eu estou a falar no singular? Porque eu falei com a malta que estava na cadeira, na disciplina, a fazer o projeto que tínhamos que fazer para entregar o trabalho, e perguntei-lhes: vocês querem se candidatar a este concurso de ideias? Eles: não queremos. E eu: pessoal, é para irmos ao Porto? Não queremos. Ok, então tudo bem. Fizeste sozinho? Sozinho. Inscrevi-me sozinho, enviei um pitch, um video pitch de 3 minutos, que não fazia a mínima ideia o que era, gravei a falar do projeto, preenchi a candidatura, qual é que era o problema, qual era a solução, a concorrência, etc. E pensei: ok, siga. E o professor vem: Tomás, ganhaste o concurso de ideias aqui de Évora. E eu: a sério? Repara, vim das motas, vim dos karts. Sim. Muito competitivo. Eu sempre fui muito competitivo, ainda hoje sou, para o bem e para o mal, muito competitivo. Então virei para o meu professor e disse assim: então eu fiquei muito perto do segundo ou foi uma distância assim grande? E ele: não, a distância foi grande porque foste a única a candidatar-te. Uau! Ou seja, numa universidade com 8.000 alunos, porquê é que eu estou a contar esta história? Porque numa universidade de 8.000 alunos, só no meu curso do meu ano, isto foi no 2º ano de gestão,
éramos cerca de 70 alunos, 65 ou 70 alunos, mas isto era aberto para todas as disciplinas, todos os anos, era para a universidade inteira. Só tu te candidataste? Em 8.000 alunos sou eu que me candidatei. E eu vim ao Porto, tive cá 2 dias, tirei as fotografias que tinha a tirar, partilhei com os meus amigos, e lembro perfeitamente de ter amigos a dizer, pá, ganda sortudo, estás aí no Porto e tal, e eu, pá, é assim, tiveste a mesma oportunidade que eu. Isto também foi falado na tua turma, de que havia um concurso de depois, mas eu não tinha ideias. Toda a gente tem ideias. Toda a gente tem ideias. E é sempre mais fácil dizer que os outros tiveram sorte quando algo de bom acontece e nós não pensarmos que se calhar se nos tivéssemos preparado para agarrar essa oportunidade, também tínhamos tido sorte. Uhum. E então acho que esse foi um ponto interessante de eu começar a perceber que a sorte dá muito trabalho. A sorte dá muito trabalho, é preciso trabalhar, é preciso ter resiliência. E estes 2 dias que eu vim para o Porto, que na altura o que me convenceu foi 2 dias gratuitos no Porto, foram os 2 dias que mudaram a minha vida, porque foi nesses 2 dias que eu, quando saí do bootcamp, eu lembro-me de ligar à minha mãe e dizer, olha, eu estava perdido, não sei o que é que queria fazer depois da universidade, vim fazer isto e descobri o que é que eu quero fazer. E aquilo que eu quero fazer... Ligaste para ela cá do Porto? Eu disse, o que eu quero é ser empreendedor. Uau. Quer lançar negócios, quer ser o meu próprio chefe, não quer ter que picar o ponto às 9 e sair às 5, não quer ter que ficar feliz às sextas-feiras, não quer entrar em stress só domingo à noite porque segunda tem que ir trabalhar. Eu quero que segunda-feira seja o meu dia favorito da semana. Uau, que história brutal. E foi aqui no Porto, 2 dias num bootcamp de Anjos que deu Mas continua, o que é que aconteceu depois disso? Qual foi o próximo acontecimento depois disso para tu entrares no mundo das startups e da inovação? Pá, eu depois acabei a universidade, eu lembro perfeitamente, isto foi no final do 2º ano da universidade e eu fiz o 3º ano inteiro a terminar o curso, a terminar a licenciatura e a desenvolver a startup, que era a CityCheck na altura, que era uma aplicação simples, que tinha jogos pedagógicos, que era para os pais, quando viajam com filhos pelas cidades, terem jogos sobre os pontos de interesse. Ou seja, eu visito um museu, visito um monumento, visito uma igreja e tinha pequenos jogos que os pais podiam fazer com os miúdos, para os miúdos estarem entretidos, ok? Esta era a ideia. E então, quando eu estava no 3º ano, pá, lembro perfeitamente de várias vezes isto era um ecossistema diferente na altura, sabe? Que ano? Isto foi em meados de 2015, 2016. Ok. 2016. Não foi assim há tanto tempo, mas passou-se muita coisa há desde 8 aí. anos. Eu lembro-me da dificuldade que era para nós entrarmos em programas de aceleração e programas de ignição, o que quer que fosse. Mas por quê? Porque havia uma procura muito grande. Eu acho que nessa altura estávamos a viver um momento de hype em termos de startups, em que a malta queria lançar startups, queria fazer startups, havia foi feito um bom pitch do que era ser empreendedor e lançar uma startup, e havia uma chuva de pessoas a querer candidatar-se a um programa, e os programas só aceitavam 15, 20 ideias ou startups para participar. Eu lembro-me que passava horas a fazer candidaturas e a fazer pitch e fazia entrevistas com as pessoas para conseguir participar nesses programas. E então, havia programas que tinham sessões de pitch ou de estas entrevistas que coincidiam com horários da universidade, com frequências, e eu tinha que vir a Lisboa, porque em Évora não se passava nada, era sempre quase tudo em Lisboa. Isso não mudou muito. Ok. Já há mais coisas a acontecer e eu sinto que nós contribuímos para essa descentralização. Nós estamos a fazer um trabalho positivo em ir a sítios onde mais ninguém vai, para ajudar as pessoas a perceber o que é o empreendedorismo e como é que se lança um negócio ou como é que se aceleram negócios. Mas eu lembro-me de ter de ir a Lisboa fazer pitch para poder entrar num programa ou para poder ter acesso, por exemplo, às vezes eram os demo days que aconteciam e se calhar vêm datas de frequências. E eu falava com os meus professores e dizia, pá, eu tenho que ir a Lisboa porque é da minha startup, eu tenho que ir fazer este pitch. Eles nem sabiam o que era um pitch. Eu tenho que ir fazer este pitch, que é uma apresentação, podem estar lá investidores, isto é super importante para mim. Será que eu posso depois fazer a frequência no seu escritório? Ou seja, no gabinete, num horário diferente? Diziam-me sempre que não. Diziam, pá, não. Tu estás a faltar, vais passar, passas para exame automaticamente, ou seja, é uma falta, estás a faltar à frequência. E repara, nós no nosso curso, a maior parte das disciplinas tinham
Era uma primeira frequência, segunda frequência e às vezes havia um exame, ok? Que juntava depois a disciplina, a matéria toda. Mas quase sempre fazias a primeira frequência, fazias a segunda frequência, podias não ir ao exame porque já estavas passado, a cadeira já estava feita. Pá, isto acontecia quase sempre na primeira frequência. Ou seja, eles chumbavam-me logo na primeira frequência. Então eu já só podia ir a exame, que era muito mais arriscado, porque era a matéria toda, porque não podia faltar à frequência porque tinha um pitch. E como é que isso correu? Eu acabei aquilo em 3 anos. Por isso quando as pessoas me veem com coisas de pois isto este ano não está a correr bem, estou com muitas disciplinas, eu no último ano, no meu 3º ano, eu tinha 2 disciplinas em atraso, mais as disciplinas todas que tinha para fazer, eu acho que eram 8 cadeiras que eu tinha que fazer, mais estar a lançar uma startup. E eu acabei. Eu em julho de 2016 ou 17, já não me lembro bem do ano, eu terminei a minha licenciatura e agarrei-me a 100% à minha startup. Okay? E no meio disto ainda fazia desporto universitário, que participei nos campeonatos universitários de karting e de Muay Thai também. Okay. Conseguia ter amigos, fazia o que tinha a fazer. Portanto, é uma das coisas que mais impressão me faz é as pessoas dizerem, não tenho tempo. Não, tu tens tempo, tens prioridades trocadas. É tudo uma questão de prioridades. Todos temos as mesmas 24 horas, o que fazemos com elas é que difere. Sim. E então quando eu às vezes falo com as pessoas e elas dizem, não tenho tempo, tenho esta frequência. Qual frequência? Se tu estás à rasca de tempo para estudar para uma frequência, foi ponto número 1, preparaste mal. E estás à rasca, estás a correr atrás do prejuízo. E se tu me estás a dizer que um workshop de 1 hora é o suficiente para tu chumbares na disciplina, tu ainda estás pior do que o que tu pensas. Se essa hora é o fator decisivo entre tu passares ou não numa cadeira, percebes? Sim. E aí é que tu agarras as pessoas logo pelas desculpas. O mundo está cheio de pessoas que inventam desculpas por tudo. As pessoas adoram inventar desculpas para justificar fracassos. Vocês já perceberam que o nosso convidado de hoje, sinceridade é o que não lhe falta. Né? É a realidade. Sabes, olha, uma das coisas que foi mais difícil de eu desenvolver em mim, e eu acho que isso partilho convosco também, e com o meu círculo de amigos, e acho que esta é uma das vantagens dos empreendedores, é nós podemos nos dar ao luxo de selecionar as pessoas que estão à nossa volta. Sim. Acho que a sinceridade é um filtro muito bom. É. E eu deixei-me preocupar, e eu era o oposto, hein? Eu quando era miúdo, o meu irmão não. O meu irmão, se os amigos não percebessem aquilo que ele estava a brincar, ele preferia brincar sozinho. Ok. Eu adaptava-me muito aos meus amigos e eu fazia coisas que não me apetecia fazer e agia de maneira que não era o Tomás para que os meus amigos gostassem de mim. E fiz isto durante muito tempo, até já mesmo na universidade. Eu alterava completamente a minha forma, a minha identidade, a minha personalidade completamente para as pessoas gostarem de mim. E quando eu percebi que nunca iria ganhar na vida se continuasse a fazer isso, porque é impossível agradar a toda a gente, impossível, foi quando deu aquele clique de eu tenho que ser eu próprio. Obviamente que o ser eu próprio não é ser mal educado ou ser rude com as pessoas, é eu ser fiel a mim próprio e eu digo as coisas com sinceridade e as pessoas de mim podem esperar sinceridade. Às vezes gostam, outras vezes não gostam. Esta é a realidade. Mas é muito mais fácil ser assim e as pessoas ou gostam ou não gostam de mim por aquilo que eu sou do que eu andar a enganar alguém de um tipo de pessoa que eu na realidade não sou e elas mais à frente vão descobrir e são anos que andamos ali a encher chouriços para nada. Sem dúvida. E ao fazer isso tu economizas muito tempo da tua parte. Muito. E ajuda os outros a também economizarem o tempo delas. Tal e qual. Né? Mas me fala uma coisa, Tomás, porque tu falaste aqui de motos, de kart, de esportes de aventura, de não querer ir para a faculdade, etc. E eu percebo muitas qualidades, eu percebo um paralelismo aí entre essas tuas qualidades ou habilidades que ias desenvolvendo e as habilidades que tu tens hoje no mundo do empreendedorismo. Tu também já pensaste sobre isso? Sim, há uma delas que eu acho que é fundamental. Ainda hoje estava a fazer uma sessão de mentoria com uma pessoa que me veio pedir ajuda porque estava um bocado perdido, até no contexto de trabalho e que está a pensar mudar de carreira e ser empreendedor e veio falar um bocadinho comigo, eu estava a ajudá-lo. Uma das coisas é a resiliência. Eu acho que é fundamental. A maior parte dos empreendedores que deixaram de ser empreendedores e que eu falei com eles e que os acompanhei e que depois mais à frente quando fiz um ponto de contacto eles disseram, acabei por ir arranjar este trabalho ou fazer isto, o fator foi quase sempre falta de resiliência. Ou seja, quando houve aquele primeiro obstáculo duro
difícil de ultrapassar, baixaram os braços e disseram isto não é para mim. Pá, e eu estava a falar com este rapaz e estava-lhe a dizer, se tu que estás num trabalho, numa posição confortável e queres ser empreendedor, se tu não estiveres disposto, pá, a levar porrada, a levar com rejeições, a querer chorar de alguma forma, de forma regular nos momentos iniciais, não te metas nisto. Não vale a pena. Sim. Se quiseres, mete-te só para perceberes que às vezes isto não é assim tão fácil como as pessoas acham que é. Porque e isto às vezes custa-me quando eu às vezes no Instagram comento uma ou outra coisa que eu às vezes vejo notícias de o banco teve nem sei quantos milhões de lucro e as pessoas todas, pois é para roubar as pessoas, e as pessoas não percebem nada disto. Depois o CEO ganha mais nem sei quanto que aquela pessoa, e eu, mas tu achas que o CEO faz o mesmo que as outras pessoas que estão na empresa? Há CEOs que até fazem menos, mas se calhar para chegarem a esse ponto tiveram que fazer muitas coisas que as pessoas não imaginam. E eu às vezes vou lá e comento qualquer coisa para defender, que na minha opinião, quem eu quero defender, que são as pessoas que são empreendedoras, aquelas que dão o corpo às balas quando é necessário. E depois as pessoas pois já fui ao teu perfil, estás lá empreendedor, está tudo dito. Eu, como assim está tudo dito? É só vender banha da cobra, vocês empreendedores, isso nem sequer é uma profissão declarada nas finanças. E eu meu Deus, onde é que nós já chegamos? Em Sim. que tu és empreendedor e o teu título de empreendedor imediatamente é um rótulo de que tu não és confiável. Ou seja, tu és o motor do país, tu contribui para o progresso do país, mas em contrapartida o que tu recebes crítica. E eu olho para aquilo e eu fico... Nem vale a pena. Sim. Desgasta se tu tentar... Há pessoas que não vale a pena. Okay? Há pessoas que ainda gastam algum tempo de sensibilizar e de explicar as coisas. Há uns que, para mim, não vale a pena. Não vale. Há demasiadas pessoas no mundo para nós perdermos tempo com aquelas que não valem a pena. Sim. E isso custa-me um bocado ver essa interpretação de o empreendedor é aquele que faz o que lhe apetece. E isto eu já vi este comentário várias vezes. És empreendedor. Ou seja, é a mesma coisa de dizer que não fazes nada. Eu não faço nada, como assim? Pois, porque os empreendedores, tu precisas de dizer a que horas é que chegas ao trabalho ou a que horas é que sais. Eu, não, essa é uma das vantagens, eu não tenho que justificar nada a ninguém. A quem eu tenho que justificar é às pessoas a quem eu pago salário, que eu dou o litro todos os dias para que isso nunca falte, e aos meus clientes para ter certeza que o produto e o serviço que lhes estamos a vender corresponde às expectativas deles. Isso é a minha preocupação. Agora, se eu faço 4 horas ou 5 horas ou 20 horas de trabalho por dia, isso não é uma preocupação de mais ninguém. Isso é irrelevante porque no mundo do empreendedorismo o que vale é o resultado, não é a quantidade de horas. Completamente. Né? Nós não vivemos mais na década de 90, né? Na década de 80, nós estamos em 2025. Completamente. Né? Tu não percebes que há um recorte muito claro entre pessoas que são muito emotivas e julgam as coisas sem conhecer, às vezes até com pitadas de inveja e algo nesse sentido, e pessoas mais racionais que olham para as coisas como elas acontecem, porque é muito bonito criticar, por exemplo, o CEO do Facebook, onde eu diariamente me beneficio do Facebook para divulgar minhas coisas. Exatamente. É muito bonito criticar um bilionário chinês que inventou, por exemplo, esse relógio, ao passo que enquanto eu critico ele, eu estou usando o relógio e me beneficiando daquilo, e milhares de pessoas do mundo todo também se beneficiando. Tu consegues ver esse recorte? Não mais uma diferença entre pessoas emotivas e pessoas realistas, tu não achas? Eu acho que há um mix das duas, e agarrando na parte do empreendedorismo, só qualquer coisa que nós utilizamos, tipo este microfone, o relógio, esta chávena, esta mesa, qualquer coisa que nós utilizamos e beneficiamos no nosso dia-a-dia foi inventado por um empreendedor. Ponto final. Foi uma pessoa que identificou que havia um problema ou uma necessidade que tinha que ser suprimida. E então agarrou naquilo e desenvolveu qualquer coisa. E justamente recebeu por aquilo uma recompensa. E eu às vezes quando as pessoas me dizem assim, isso é só capitalistas, capitalistas o quê? Repara, se eu tiver 10 euros no meu bolso, por muito bom coração que eu tenha, quantas pessoas é que eu consigo ajudar com 10 euros? Agora, se eu tiver o coração no sítio certo, se for ético, se desenvolver produtos que conseguem ajudar pessoas, desculpa lá, mas eu vou querer aumentar o máximo possível a máquina para conseguir ajudar mais pessoas. Não há outra forma de ajudar mais pessoas sem ter mais dinheiro. Porque o dinheiro permite-me contratar mais pessoas. Ter mais pessoas a trabalhar para mim e comigo permitem desenvolver mais unidades de produtos ou de serviços para ajudar pessoas. É tão simples quanto isto. E aquelas que não gostarem de ti, basta não trabalhar para ti ou não comprarem o teu produto e está tudo bem. Exato. E está ok, exatamente, e está tudo bem. Não, mas eu acho que as pessoas sentem que têm que ter sempre qualquer coisa a dizer.
E a maior parte das vezes mais valia estarem caladas. Alguém para culpar. É fácil, é porque é fácil, não é? É muito mais fácil. É muito mais fácil tu apontares o dedo e dizeres que o problema do teu estado atual é do governo, é daquela pessoa que é o teu patrão e que não respeita as tuas horas ou que ganha mais do que tu porque A, B, C ou D, é porque os teus amigos agora fazem... É sempre mais fácil apontares o dedo para o outro. Sempre. O self-awareness, o ter consciência própria dos meus atos e quais são as consequências que os meus atos têm e as minhas escolhas têm... É mais difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque isso requer um raciocínio e uma autocrítica que as pessoas não querem fazer. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agora, tocando no ponto que estavas a dizer de racionais e emotivos, eu considero-me a mim uma pessoa bastante emotiva. Eu sou uma pessoa, e é uma das coisas que eu tenho andado a treinar para melhorar, é ser menos reativo. Porque tudo aquilo que eu faço, todas as coisas que eu faço, eu me meto muita paixão e muita energia. Então, para mim é difícil quando uma coisa não corre como eu estou à espera, ou as pessoas não agem de uma forma que eu acho que deveria ser correta para trabalharmos em prol de algo comum, de algo que acrescente valor, aquilo cá dentro mexe. Há pessoas que a coisa não funciona e elas conseguem ser muito racionais, têm muita inteligência emocional e conseguem deixar as coisas andar. E eu quero tentar começar a ser um bocadinho mais assim. Mas como eu meto muita energia e muita paixão nas coisas, da mesma maneira que eu meto muita energia quando as coisas correm bem, quando as coisas não correm mal, quando correm mal, aquilo cá dentro mexe. E muitas das vezes faço algo que atribuo as culpas para mim. Assumo a responsabilidade de isto não aconteceu por minha causa. E às vezes tem pessoas a dizer, não tem nada a ver contigo, foi mesmo porque não tinha que acontecer, a coisa não funcionou desta maneira. E eu na minha cabeça se eu estou na equação, eu tinha que ter feito qualquer coisa para que isto resultasse. E isto tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Às vezes é eu ficar demasiado a matutar de que eu podia ter feito algo e se calhar essa energia, eu podia pôr essa energia em qualquer coisa nova ou diferente. Okay? Sim, mas de qualquer forma a self-awareness é uma qualidade que sem ela nós não conseguimos avançar na vida, né? Porque se tu não te conhece, já dizia o Yuval Noah Harari, se tu não te conheces, né? Alguém vai te conhecer melhor do que tu vai ser muito facilmente manipulável ou manipulado, né? Seja pela mídia, seja pelas marcas, seja pelo presidente ou pelo líder de comunidade da tua... Quem quer que seja. Exatamente. Mas vamos dar um shift gears aqui, Tomás. Vamos engatar uma quinta marcha aqui. Ok. Eu queria conhecer um pouco mais da tua jornada dentro do ecossistema de empreendedorismo cá de Portugal. Nós nos conhecemos num desses programas de aceleração que tu estavas a liderar. Foi o Rocket Booster. Foi o Rocket Booster em Aveiro. Exatamente. Lembra o ano? Foi 23. Acho que foi final de 2023. Exatamente. Foi em dezembro, para aí, acho que foi em dezembro. Lembra-te se nós chegamos a conversar nesse Falámos na parte do coffee break. Mas muito rapidamente. Eu até acho que foi o Filipe que nos apresentou. Filipe Cordeiro. Exatamente. Mas foi muito rapidamente. Foi muito rápido. Lembra o que aconteceu depois disso? Dentro desse evento? Não, depois do evento? Não. No LinkedIn? Tu mandaste mensagem a mim. Mandei uma mensagem a ti. Exatamente. Lembra a dizer o quê? Não me lembro exatamente o quê, mas eu lembro-me que foste tu que me vieste mandar uma mensagem. Eu mandei uma mensagem pro Tomás, eu não o conhecia. Quem me convidou para ir lá nesse evento foi o Filipe Cordeiro. Então não sabia que tu ias estar lá, pelo menos não me recordo. E gostei tanto da condução dele do evento, do Demo Day, que fiz questão. E realmente no coffee break nós conversamos muito rápido. Foi muito rápido, foi talvez 10 segundos. Mas fiz questão de voltar no dia seguinte no LinkedIn dele e mandar um elogio pela maneira como ele conduziu. Muito dinâmica, uma maneira muito leve e em inglês, né? Foi em inglês, exatamente. É o teu primeiro idioma, mas tu falas inglês muito bem. Obrigado. E eu fiz questão de ir lá e mandar essa mensagem. E desde então já nos vimos várias vezes, já trocamos ideias e eu percebo a tua atuação no ecossistema cá de Portugal como uma atuação muito, muito única, muito particular, muito... Eu não quero dizer diferente, porque eu sei que tem muitas pessoas boas pelo país afora fazendo muita coisa. Mas particularmente eu te vejo como uma pessoa que deixa um contributo muito grande para o ecossistema. Obrigado. Não só pela tua maneira de trabalhar, mas também porque tu cobres o país inteiro. Eu só te vejo a viajar para cima e para baixo. Fala um pouco para a gente como é que é a atuação tua com a Startup 23 hoje no ecossistema de Portugal. Boa. Olha, eu posso... Primeiro só
para dar um contexto, nós na Startup 23 o que fazemos acima de tudo é programas de inovação e empreendedorismo. Ou seja, nós tentamos acima de tudo ajudar empreendedores que estão numa fase inicial a estruturar e a validar ideias e perceber se aquilo tem potencial para ser um negócio. Também ajudamos empreendedores que estão um passo mais à frente e que já têm produto e que já estão se calhar a começar as primeiras vendas, a desbloquear algumas coisas e a ir um passo mais rápido, mais para a frente. E ajudamos ainda aqueles empreendedores que já estão um bocadinho mais à frente a captar investimento. Ou seja, estas são as 3 áreas que nós trabalhamos. Muita ignição, a aceleração e o fundraising, basicamente. E isto da Startup 23 começou, lá está, porque eu senti que havia um gap no mercado para preencher. Eu lembro-me quando eu estava a fazer programas de aceleração, e eu devo ter feito, não centenas, mas facilmente várias dezenas de programas de ignição, concursos de ideias, programas de aceleração. Fiz muita coisa em Portugal e fora e senti sempre que havia qualquer coisa que faltava. Havia sempre um ou outro ponto que eu achava que poderia ser diferente. E eu comecei a ser convidado para alguns desses programas para fazer, inicialmente foi o workshop de pitch. Porquê? Porque eu ganhei muitos concursos e fiz muita coisa com pitch. Fazia o pitch da minha startup quando não tínhamos nada, não tínhamos aplicação nenhuma. Pá, eu consegui ganhar programas e concursos e dinheiro desses concursos com pitch. Então as pessoas diziam, olha, vai ajudar outros empreendedores a fazer pitch. Eu na altura eu não faço a mínima ideia como é que eu vou ensinar outras pessoas a fazer isto. Eu sei o que é que eu estou a fazer, mas não sei estruturar isto num workshop. Lá estruturei um primeiro workshop, a coisa correu muito bem, o feedback foi bom, depois começaram-me a convidar para outros workshops, depois foi para mentorias, depois convidaram para ajudar a gerir programas, depois convidaram para criar programas e o feedback era muito positivo, principalmente dos empreendedores. Os empreendedores diziam, sentimos que isto é muito a nossa linguagem, que nós percebemos muito bem aquilo que tu estás a dizer, os exemplos que tu dás, que são os exemplos daquilo que eu passo no dia-a-dia. Sim. E das startups que eu lancei, são exemplos muito concretos. Então esse feedback fez-me, há uma necessidade, as incubadoras e aceleradoras, há incubadoras e aceleradoras que querem fazer este tipo de programas com qualidade e falta-lhes às vezes o know-how ou falta-lhes pessoas porque não esticam os recursos que têm. E depois há consultoras e aceleradoras que fazem isto, mas que se calhar não fazem isto numa forma, eu não vou dizer, não é com falta de qualidade, mas é com uma proximidade maior dos empreendedores. Ou seja, e isso não é por culpa delas, ok? Eu acho é que se eu agarrar em ti ou em qualquer pessoa que eu chamo como mentor da Startup 23, que são eles próprios empreendedores e que eles têm as dores do empreendedor todos os dias, seja em prospecção, seja em estratégia, seja em finanças, seja em marketing, seja em desenvolvimento de produto, têm essas dores no dia-a-dia. Eu acho que a linguagem, quando falam com empreendedores, é totalmente diferente do que uma pessoa que tirou uma licenciatura em gestão ou em business management ou o que quer que seja e que vem explicar coisas que leu em livros. Não está errado, a teoria está lá, mas depois o empreendedor diz assim, mas eu já tentei isso e não funcionou. E agora? Eu também nunca tentei, né? É o que a outra pessoa se sente tentada a dizer, enquanto que tu, o Tiago, outras pessoas que são empreendedoras, rapidamente tu vais buscar um exemplo de, já percebi o que é que tu estás a dizer, olha, eu tentei fazer isto, não resultou, já ajudei outras startups que tentaram, tu tens casos práticos e isso eleva exponencialmente a qualidade da entrega, ok? E o objetivo da Startup 23 foi sempre estar do lado das incubadoras para ajudar empreendedores. E é por isso que aquilo que tu dizes é verdade, nós andamos para cima e para baixo no país inteiro, porque também sentimos que a maior parte das incubadoras que precisam deste tipo de ajuda não estão em Lisboa, nem estão no Porto. Estão no interior, estão mais no norte, estão no Alentejo, estão no Algarve, agora vai havendo já algumas coisas que vão surgindo, mas em sítios mais remotos que às vezes por questões de budget não faz muito sentido outras pessoas irem lá ajudar, ok? E então isso é uma coisa que nós temos feito, é andar de um lado para o outro. E eu lembro que só o último trimestre do ano passado nós fizemos mais de 68 atividades em 2 meses e meio, mais ou menos. Foram 15.600 quilómetros que nós percorremos, foram 400 empreendedores impactados e trabalhámos com 13 incubadoras. Isto num espaço de 2 meses e meio. Eu lembro-me que eu tão depressa estava a fazer um workshop de manhã em Albergaria à Velha, vinha para Torres Vedras à tarde fazer um workshop, voltava para a Albergaria à Velha porque de manhã tinha outro workshop lá, depois ia para Viseu à tarde fazer outro workshop, depois voltava para Évora para trocar roupa da mala para poder voltar e fizemos isto durante 2 meses e meio. Foi muito cansativo,
muito cansativo, mas foi super recompensador ver muitas pessoas que estavam em super early stage, malta que tinha apenas uma ideia, ok? E algumas delas que já tinham feito business model canvas e etc. E que naqueles bootcamps que fizeram connosco, eu lembro-me de um caso concreto em que chegaram lá com uma ideia que queriam fazer decorações de loiças, e aquilo tinha uns problemas legais que era difícil de contornar. Nós ajudámos a desbloquear ali um caminho para outra coisa, e ao fim de um mês já estavam a fazer vendas. Para nós foi de pessoas que estavam desempregadas, sem soluções, sem ideia do que é que haviam de fazer, tinham apenas uma ideia, em um mês estarem a fazer vendas. Ok? E a considerarem dedicarem-se a 100% àquilo. Eu lembro-me de outra pessoa que tinha a ideia de criar alguma disrupção na empresa que tinha, e tinha pago um bilhete de 400 euros para ir a um evento onde ia aprender sobre umas coisas, e no dia, nós tínhamos um bootcamp de 2 dias, essa pessoa esteve connosco no primeiro dia do bootcamp e avisou-nos logo no início do dia que não ia conseguir vir no segundo dia porque ia estar nesse evento, que o bilhete tinha custado 400 euros e que não podia deixar essa oportunidade escapar e tinha que ir, e nós percebemos perfeitamente, e no segundo dia do bootcamp ela estava lá. Não foi ao evento porque retirou tanto valor do primeiro dia daquele bootcamp que quis ir ao segundo dia, e não foi sozinha, levou mais 2 pessoas da equipa. Portanto, isto para nós que estamos nesta missão de impulsionar o empreendedorismo e a inovação em Portugal, estes são pequenos casos que nos fazem acreditar que estamos a fazer um bom trabalho. Sem dúvida. A tua equipa, eu sei que é uma equipa pequena. E quando tu começas a falar em várias cidades, várias atividades, sobe e desce no país, tens que ser realmente uma pessoa muito dinâmica. Mas fala para nós um bocadinho sobre quem é a tua equipa. Ok, boa. Nós neste momento somos 3. Sou eu, a Inês e o João. O João está a fazer um trabalho remoto, mas que agora vai começar a ajudar-me mais na parte dos workshops e dos bootcamps. A Inês é mais na área logística toda, ou seja, o eu saber que de manhã tenho que estar ali, à tarde tenho que estar aqui, os hotéis, toda essa parte, ela é que me organiza isso tudo. Okay? Ela faz-me essa organização toda. É ela também que garante que de alguma maneira que eu tire fotografias para se pôr nas redes sociais. É ela que me ajuda olha, não te esqueças que tinhas que enviar uma proposta. Portanto, é ela que me põe a estrutura e a organização que eu não consigo ter por andar constantemente de um lado para o outro e a 1000. Ok? Portanto, é uma pessoa super importante para garantir que eu não falho prazos, para garantir que os relatórios que entregamos aos nossos clientes não falham, que é ela que os faz, eu só faço um review final para ter certeza que em termos de metodologia faz sentido. E o João agora vai começar a fazer toda a parte dos workshops e dos bootcamps comigo. Agora, isto só é possível fazer isto com uma grande qualidade devido à rede de mentores que nós temos. Okay? Da qual tu fazes parte, em que nós trazemos pessoas que eu considero excepcionais, okay? Porque só consegues entregar qualidade com pessoas muito boas. E nós vamos buscar mentores com track record de terem feito coisas. Ou seja, pessoas que elas próprias são empreendedoras. E então eu tenho malta mais na área de storytelling e pitch, tenho malta mais na área de validação, tenho malta mais na área de a parte de vendas propriamente dito, outros na área de AI, outros na área do marketing digital e campanhas e tráfego pago. Portanto, agarrando o termo em inglês, handpicked, ou seja, escolhidos a dedo para entregar qualidade em diferentes programas e diferentes necessidades que os empreendedores têm. Porque eu sozinho não sei tudo, como é óbvio. Sim. Eu tenho uma noção transversal de muitas áreas, mas quando é preciso ir ao pormenor de alguma coisa, eu ligo a um mentor específico e essa pessoa é que entra em ação. Brutal, brutal. E Tomás, tu viajas muito e fazes muitas coisas, e fica aqui a pergunta na minha cabeça. Como é que porque tu falaste agora há pouco de resiliência como sendo uma característica imprescindível para um líder de uma startup, um founder, etc. Né? Yeah. Eu também percebo que tu geres muito bem pessoas, tu lideras muito bem pessoas. Como é que tu vê essa capacidade de liderança em founders early stage? Uma excelente pergunta. Eu acho, aliás, normalmente dizem que há 3 coisas que são os principais motivos pelos quais as startups falham. Em terceiro lugar é não haver financiamento, não conseguirem arranjar apoios necessários para conseguir descolar, para andar mais para a frente, para conseguirem pôr as coisas num ritmo necessário para a startup funcionar. Em segundo lugar é a equipa. É a equipa não conseguir funcionar. Eu acho que já vi mais startups a falharem por problemas de equipa do que propriamente por falta de dinheiro ou porque não tiveram clientes ou porque o produto não era bom. Produto.
Okay? Nem sempre é produto. Né? Não. Apesar desse ser o número 1, ser o principal motivo, é criar algo que ninguém quer ou que ninguém precisa. E aí podes ser o melhor vendedor do mundo, que se calhar consegues vender as primeiras unidades, mas não tens retenção, não tens clientes repetidos, rapidamente se espalha a mensagem que aquilo que tu estás a vender não é bom e afundas. Pronto. Portanto, criar algo que ninguém quer ou que ninguém precisa, ou algo com pouca qualidade, acho que tem perna curta em termos de potencial de sucesso. Mas a equipa é super difícil e uma das coisas que eu sou mais procurado, e eu digo-lhes sempre, eu não sei se eu sou a pessoa certa para fazer essa questão, acho que há pessoas com mais capacidade para ajudar nesse tema, é como é que eu encontro o co-founder correto? Como é que eu encontro a pessoa certa para começar isto comigo? Aí eu digo, olha, se eu soubesse essa resposta eu provavelmente estava milionário, porque é super difícil encontrar a pessoa certa para o teu negócio. E a pessoa certa para o teu negócio pode não ser a pessoa certa para o teu negócio agora, pode ser numa fase mais à frente. Então tu tens... A primeira coisa, e isso é uma das coisas que eu até aprendi contigo, é haver um forte alinhamento no início. Se não há um alinhamento entre founders no início, mais vale puxar a ficha logo. Dizer, olha, isto não vai funcionar porque desentendemos com coisinhas pequenas, há um foco totalmente diferente. Imagina que eu e tu começávamos um negócio. Começávamos um negócio de mentorias, sei lá, para um sítio qualquer. O meu foco era criar um negócio para vender daqui a 3 anos por 10 milhões de euros. E tu ficavas super contente se nós daqui a 3 anos andássemos a ter clientes que nos diziam, olha, estamos super satisfeitos, tu recebes um ordenado, eu recebo um ordenado, estamos tranquilos. Não há alinhamento. Não há alinhamento. É impossível. Tu vais estar focado a garantir que as coisas são entregues com qualidade e que há work-life balance e que estamos todos contentes e que os clientes estão satisfeitos. Eu vou estar preocupado com isso também, mas eu vou andar a 10 mil a hora para garantir que não são 5 clientes que estão satisfeitos, mas são 500 mil. Porque se não tivermos 500 mil clientes, não vamos conseguir ter 10 milhões. Então, esse desalinhamento, depois é eu estar constantemente a pôr-te à prova e a dizer que não estás a fazer o teu trabalho e tu estás constantemente frustrado porque sentes que eu não valorizo o que tu estás a fazer. E isso acho que é o mais difícil, porque uma startup, uma empresa é um casamento. Tu, quando entras com um founder, aquilo é... Eu costumo dizer, tu estás mais tempo com o teu founder do que com a tua esposa. Exatamente. Por isso, convém que seja uma pessoa que... Eu costumo dizer, se é para tu estás frustrado com as pessoas com quem tu trabalhas, mais vale deixar isso para o trabalho tradicional. No empreendedorismo, tentar arranjar uma pessoa em que não é um sacrifício todos os dias de manhã, tu pensas que vais ter que estar a trabalhar com aquela pessoa. Não é? Porque um colaborador, tu não te dás bem com o colaborador, a coisa não funciona bem, pior cenário é despedes essa pessoa. Sim. Um founder não funciona assim. Não. Então não é fácil encontrar um founder com quem tu tenhas alinhamento. E para agravar a situação, eu acho que hoje, principalmente em Portugal, vivemos um tempo em que nem toda a gente, muito pelo contrário, muito poucas pessoas querem ser founders. Há poucas pessoas atualmente em Portugal a quererem ser empreendedoras. Acho que estamos num ponto em que há uma zona muito confortável de emprego, em que tu podes trabalhar a partir de casa, empresas a adotar sistemas de 4 dias por semana, depois precisas de qualquer coisa, tens seguros de saúde, outras que te dão carro, outras que te dão... E tu pensas assim, tenho isto tudo, recebo um salário porreiro, posso trabalhar a partir de casa, posso sair às 5 da tarde para ir ter com os meus amigos e vou-me pôr a trabalhar no meu negócio em que trabalho das 9 às 10 da noite, com stress se vou conseguir receber neste mês, Então, por isso é que eu digo que atualmente acho que há uma escassez de empreendedores, o que valoriza bastante quem é empreendedor. Sim. Quando há escassez de alguma coisa no mercado, essa coisa que é mais escassa, começa a ser mais rara, é super valiosa. E uma das coisas que eu tenho encontrado no ecossistema é as pessoas a dizer, uma das maiores dificuldades que nós temos hoje em empresas grandes é ter as pessoas certas. Temos muita dificuldade em ter pessoas boas a trabalhar connosco. E então, quando tu estás à procura de um co-founder, tu não podes ir procurar um co-founder com a malta com quem tu jogas futebol ou com a malta com quem tu vais sair à noite. Se calhar até podes encontrar, depende, se for sair à noite no Web Summit, se calhar tens lá malta que é empreendedora e que pode ser um bom co-founder. Sim, mas não é tão fácil assim, não? Tu tens que estar em ambientes onde é propício haver contactos com pessoas que são parecidas a ti neste ambiente. Sim. Seja Demo Days, seja Investment Days, seja eventos que promovam o empreendedorismo, concursos de ideias, sei lá, todas essas coisas, hackathons, estás a ver? Isso é os sítios onde tu podes encontrar pessoas que também querem ser empreendedoras.
E depois o difícil é ver o matchmaking. Não é? Sim, sim. Mas olha, uma excelente dica e pode parecer simples, mas é alinhamento de expectativas, alinhamento de valores, né? Yeah. Os skills, é até bom que sejam complementares, né? Se tiverem os mesmos skills, se calhar não vai correr bem. Não, né? É verdade. Parecem dicas simples, mas para quem está começando agora são dicas muito valiosas, né? E realmente ter, só tentando aqui também deixar um pouco do meu contributo, ter uma predisposição a ter conversas difíceis, né? Sim, muito bem visto. Porque se nós estivermos pisando em ovos para falar com um potencial founder, provavelmente não vamos fazer um alinhamento bem feito. Vamos concordar em tudo, voltar para casa e dizer, tem um co-founder. Daqui a 6 meses não temos o co-founder. Isso é muito boa dica. O corre mal. Mas vamos fazer um shift gear de novo, Tomás. Fala um pouco para mim a tua visão, porque nossa audiência ela é predominantemente, não toda, mas predominantemente da malta de cibersegurança. Ok. O que tu tens a dizer, o que tu tens visto pelo país afora com relação a cibersegurança, sejam soluções interessantes, sejam founders interessantes? Tu tens alguma opinião formada sobre essa vertical ou essa horizontal? Eu posso dizer que normalmente quando me falam sobre esse tema, eu digo, olha, vocês têm que falar com a malta da Incubo, ok? Não é uma área que nós trabalhemos muito. Imagina, nós trabalhamos muito a parte do digital, acima de tudo produtos digitais, se bem que eu tenho visto um crescimento brutal de empreendedores que não é para montarem startups. Ou seja, aquele empreendedor que quer lançar qualquer coisa de desenvolver produtos e não é para ter uma escala muito grande, mas é para servir um nicho e retirar um salário e estar tranquilo com isso. Não é a preocupação de isto tem que valer, tem que ter um potencial de escala muito grande para ter um investidor e depois fazer um exit. Mais no interior e nos sítios um bocadinho mais remotos, tenho visto muito empreendedor a querer sair do trabalho que está a lançar o seu negócio, mas não é numa ótica de escala, ok? Cibersegurança, se nós olharmos um bocadinho para tudo aquilo que a tecnologia hoje em dia nos permite fazer, então com o boom da inteligência artificial agora, que atenção que a malta agora é que está a descobrir as aplicabilidades e as aplicações reais e os contextos em que a inteligência artificial é um forte aliado que nós temos, seja a título pessoal ou a título profissional. Mas a inteligência artificial já cá está há muitos anos. Agora está com um boom muito grande e acima de tudo um boom comercial muito grande. Quando começamos a despertar e a utilizar muito determinadas tecnologias, as pessoas que de alguma maneira compreendem essa tecnologia e percebem essas tendências tendem, as que são menos corretas, a aproveitar-se daqueles que não estão tão preparados. E eu acho que é aí que a cibersegurança tem um papel fundamental, que é realmente bloquear o acesso dessas pessoas que têm intenções menos positivas. Eu dou-te um exemplo. Nós no Money Talks, no evento que fizemos de literacia financeira, um dos temas que foi falado foi exatamente que a falta de literacia financeira coloca as pessoas que têm essa falta de literacia financeira muito vulneráveis a fraudes. Seja por esquemas financeiros de vou ficar rico muito rapidamente se fizer isto, e depois descobrem que não, como é óbvio. Seja por situações de iliteracia financeira aliada a iliteracia digital, do género de recebem aquelas mensagens de olha, se não pagar isto vamos lhe cortar a luz, e carregam naquele link mágico que lá está e aquilo de repente tiraram dinheiro de uma maneira porque pediram à pessoa para um código e aquele código foi o suficiente para desbloquear ali dinheiro e a pessoa fica sem aquele dinheiro. São presas fáceis. Agora imagina isto em empresas, e se nós tivermos e eu aqui toco num ponto que, lá está, eu não estou 100% dentro do assunto, mas eu olhando para o tecido empresarial em Portugal, nós estamos a falar que 99% das empresas em Portugal são micro e pequenas empresas. Okay? As grandes empresas preocupam-se com a cibersegurança porque têm muitos dados e têm que proteger esses dados, até porque em termos reputacionais, sempre que há uma notícia de esta empresa teve um breach de data e os dados foram corrompidos e há dados das pessoas espalhados pelo mundo, isso reputacionalmente fica muito mal.
Pá, quantas empresas pequenas é que também não lidam com dados de clientes e de funcionários e colaboradores que numa escala pequena, se multiplicarmos pelo número de empresas que existe, passa a ser uma escala muito grande. Sim. E essas pequenas empresas estão a léguas do que é a cibersegurança. E eu acho que há um potencial muito grande de quem está a trabalhar o cybersecurity, quem está a desenvolver ferramentas para ajudar a proteger todos esses dados, porque atualmente vivemos numa época, numa era de dados, não é? Que depois quem sabe fazer alguma coisa com esses dados Sim. sai a ganhar, e quem tem os dados só por ter, também é como se não tivesse. E acho que há uma oportunidade muito grande, seja para startups ou para empresas que desenvolvem software e produtos de cibersegurança, de irem atrás deste tecido empresarial de pequenas e médias empresas. O difícil e o desafio aqui é falar com estas pessoas e explicar-lhes porque é que aquilo é importante para elas, quando elas sentem que eu tenho uma empresa pequena e isso para mim não é um problema porque não vêm atrás de mim. Vão atrás de ti. Tu, repara, não há mais casos de empresas grandes a sofrerem ataques porque estão protegidas, mas todos os dias são bombardeadas. Se rapidamente as pessoas começarem a perceber que, ok, nós em vez de irmos a uma grande para ir buscar 5 milhões de dados, podemos tentar ir facilmente a 5 milhões de empresas que não têm qualquer tipo de proteção e vamos buscar se calhar o dobro ou o triplo dos dados. Sim. Estás a ver? Eu acho é que o desafio é como é que tu consegues falar com empresários que acham que isto não é um problema e mostrar-lhes que é um problema e que têm soluções que deveriam implementar hoje. Super interessante. Então o desafio está na parte da comunicação, de elevar a awareness sobre o problema. Exatamente. As pessoas não são problem aware. E atenção que nós quando damos mentoria nós dizemos sempre, pá, educar o mercado é muito difícil. Sim. É muito dispendioso educar o mercado. Sim. Mas o player que consegue de alguma maneira criar awareness no mercado para um problema que ele acha que não existe e que ele está lá, é muito difícil depois de apanhar esse player. Sabe quem faz isso muito bem? Steve Jobs. Steve Jobs vendia um problema para pessoas que não sabiam que tinham aquele problema. Só que ele educava em massa, milhões e milhões. Ele dizia, porque é que nós vamos ouvir as pessoas? As pessoas não sabem o que é que precisam. Exatamente. Nós é que temos que lhes dizer o que é que elas precisam. Exatamente. Mas olha, Tomás, eu acho que as tuas últimas falas aí são realmente uma aula para qualquer empreendedor que queira avançar, seja na fase de ignição, como tu falaste, seja aceleração. É uma fala também muito que vem num timing muito bom. Vamos iniciar o nosso programa de aceleração daqui a uma semana. Espetáculo. Temos aí 20 e tantas inscrições. Boa. De startups de cibersegurança. Boa. Das quais, pela qualidade delas, eu imagino que ali umas 18 a 20 vão ficar no programa. O programa vai agora de abril até novembro, com Demo Day dentro do Web Summit. Estamos com uma lista de mentores world class, de nível mundial, tanto cá de Portugal como do Brasil. Temos parceiros no UK, na Irlanda, e muitas outras coisas que não caberia falar aqui. Mas qual seria uma mensagem que tu daria para founders, early stage, ou então fase de crescimento, estão com a sua startup em Angola, no Brasil, e querem internacionalizar a partir de Portugal, ou estão com a sua startup já cá em Portugal, são portugueses ou são estrangeiros que têm a sua startup em Portugal e querem utilizar Portugal como um experimento inicial para depois se lançar para o mundo. Qual seria uma mensagem para dar para essas pessoas nesse estágio que elas se encontram, tendo em vista o início de um programa de aceleração? Eu diria que a primeira coisa é realmente procurar esse tipo de programas de aceleração. Se estiver numa fase muito, muito inicial, a questão de expansão e de internacionalização não deveria ser uma preocupação, ok? Não vale a pena tu tentares escalar algo que não sabes sequer se vai funcionar. Eu costumo dizer, pá, se aquilo que tu tens, e sem ofender ninguém, se aquilo que tu tens é uma porcaria, não faz muito sentido escalar porcaria no mundo. Sim. Não é? Tenta primeiro melhorar a porcaria. Exatamente. E não vale a pena estás a perder tempo a desenvolver algo que ao fim de 2, 3 anos vais pensar, devia ter descoberto há 2, 3 anos atrás que isto nunca ia funcionar. E há processos de validação que tu consegues fazer isso, e o vosso programa de certeza que vai abordar estes temas. Nós na Startup 23 também temos programas para essa fase de validação. Portanto, em termos de conselhos, para quem está numa fase de ignição, de início, é rodear-se de pessoas que sabem o que é que estão a fazer e que as possam ajudar nos passos
seguintes. Não pensar demasiado no futuro e em escalabilidade, mas nos primeiros passos. Ter a certeza que é aquilo que vai funcionar, identificar rapidamente quem é que é o ideal customer profile, perceber quem é que é a persona, quem é que vai comprar e beneficiar daquele produto. Isso, programas de ignição é o ideal, e em Portugal temos bons programas. Quem está numa fase já de realmente expandir e usar, entre aspas, Portugal como uma porta para escalar para a Europa, eu acho que, e nós portugueses temos uma vantagem, que nós já sabemos que o nosso mercado é pequeno. Então nós, quando lançamos algo em Portugal, imediatamente na nossa cabeça isto tem que funcionar para o resto da Europa. Mas a escalabilidade não é uma coisa fácil. Não é simplesmente porque eu tenho um produto digital e qualquer pessoa, se for uma aplicação ou um site, qualquer pessoa no outro lado do mundo que tenha acesso à internet consegue utilizar isto. Não é bem assim. Há muitos processos operacionais. E eu acho que o ideal era realmente, novamente, estar com pessoas que já tenham feito isso. Pessoas que tenham escalado negócios para o estrangeiro. E isso tu não consegues com teoria. Tu tens que falar com pessoas que tenham feito isso e que tenham dito, olha, tentámos ir para a Espanha e Espanha tem este problema. Depois tentámos França e França tem este problema, tem esta vantagem. Se quiseres abrir portas tem que ser com este parceiro, estás a perceber? Isso tu consegues neste tipo de programas, com pessoas conectadas, com pessoas que têm outros contactos, Eu costumo dizer que no empreendedorismo, e não só, na vida, o teu net worth vai estar completamente anexado ao teu network. Se as únicas pessoas que tu conheces são pessoas que só sabem a realidade à volta delas, não vais sair daí. Se estiveres sempre à procura de pessoas que sabem mais do que tu, eventualmente vais aprender qualquer coisinha. Por isso é que eu gosto normalmente de me sentar à mesa e sentir-me que sou o mais burro naquela mesa. Porque eu saio de lá um bocadinho mais rico, não financeiramente, porque normalmente nessas mesas a malta gosta de comer em sítios caros. Mas sai rico em termos daquilo tudo que vou absorvendo. E no outro dia estava a ouvir um amigo meu, o Paulo Faustino, que estava a dizer que publicou uma coisa a dizer que senta-te à mesa, procura mesas em que não és a pessoa mais inteligente, e se começares a ser a pessoa mais inteligente na mesa, muda de mesa. Muda de mesa. Okay. Eu acho que isso é um mindset correto. Sem dúvida, sem dúvida. E olha, para essa malta aqui da nossa comunidade te encontrar, quais são os lugares mais fáceis? Olha, eu gosto de acreditar que o meu LinkedIn tem uma pesquisa fácil. Se puserem Tomás Queiro no LinkedIn, se puserem Tomás Queiro Startup 23, vai lá direto. Eu demoro um bocado a responder no LinkedIn, que eu detesto o chat do LinkedIn. Ok. Pá, as mensagens vão ficando enterradas lá no meio e eu não consigo lidar com aquilo. O meu Instagram provavelmente é o sítio, coisas estritamente profissionais, LinkedIn, e eu acabo por responder a toda a gente e pode ser ter um delay um bocadinho maior de resposta. No Instagram, se for Tomás Queiro 23, Startup 23, não é? Tomás Queiro 23, também respondo, ajudo as pessoas, aí tenho mais coisas também a título pessoal. Acho que uma das coisas que eu tento, às vezes perguntam-me qual é que é a tua estratégia com o teu Instagram, porque eu não percebo nada. Umas vezes publicas coisas do teu cão, outras vezes é que estás com os teus pais, neste caso agora já só com o meu pai, outras vezes é porque estás a fazer workshops, etc. Pá, eu não percebo nada da tua estratégia. E eu digo-lhes, a realidade é que eu não tenho uma estratégia no meu Instagram. O meu Instagram, aquilo que eu tento fazer é passar um pouco do meu dia-a-dia. Porque se houver uma pessoa que olhe para um post meu ou um story meu e diga assim, epá, este gajo é um gajo que trabalha, mas que também tem tempo para estar com a família, tem tempo para estar com amigos, mas é um gajo que trabalha muito e tem muitas horas disto e está a tentar fazer acontecer e está ele próprio a esforçar-se para que a vida dele seja melhor, para ele e para as pessoas que o rodeiam. Se eu conseguir inspirar minimamente uma pessoa, não preciso ter uma estratégia, eu sinto que está ok. Por isso é que eu não tenho, se calhar, muitos seguidores, porque não há uma estratégia, não há uma consistência, mas eu sinto que... No outro dia tive um elogio brutal, que foi uma pessoa veio ter comigo e disse-me assim, pá, tu és exatamente igual nos vídeos que vejo de ti, dos podcasts que vejo de ti, de quando tu estás em palco, quando dás um workshop e quando estás à mesa a almoçar, a jantar, és sempre a mesma pessoa. Brutal. E eles dizem, às vezes estou com pessoas que no palco são uma coisa, nos podcasts são outras, nos vídeos que vão gravando são uma coisa e depois pessoalmente são mais tipo... Eles dizem, tu és exatamente igual. Eu consigo saber sempre quando é que o Tomás está na sala ou não. E isso para mim é importante, ser genuíno. Excelente, eu acho que assim fechamos a nossa conversa aqui no podcast, o nosso Cybercast.
Tomás, muito obrigado pela tua vinda aqui. Obrigado pelo convite, Foi amigo. bom conversar contigo fora aqui dos microfones antes, durante aqui a nossa conversa. E agora vamos continuar. Exatamente. Vamos buscar um pub para assistir o quê? Vamos ver o Real Madrid. Real Madrid hoje. Com o Arsenal. Vamos levar o Thiago conosco ou não? Queres vir, Tiago? Vamos sim, temos muita coisa para conversar. E eu sou garantidamente a pessoa mais burra da mesa, por isso, missão cumprida. Não sei. Eu vou lá para aprender contigo. Pelo amor de Deus. Mas olha, muito obrigado. Vamos com certeza fazer mais conversas como essa. Eu acho que tu é uma pessoa, como eu falei no início do talk, que tem uma abordagem muito particular, tem um impacto muito diferenciado no ecossistema. E aí pessoas assim que nós queremos estar próximos, trazer aqui para Incubou e contribuir nas tuas iniciativas quando quiseres também. Obrigado. Como já foi o caso anteriormente. Sem dúvida, que vai acontecer mais vezes. E eu acho que essas conversas só tem a contribuir com a nossa comunidade, com nossos founders. Tenho certeza que os founders da nossa aceleração vão receber e-mails meus, quando eu mando e-mails com links de recursos e ferramentas e conteúdos. Com o link dessa conversa para eles escutarem. Principalmente algumas partes bem pontuais aqui que vai ser de extrema importância para eles. Fixe. Ainda bem. Obrigado pelo convite. Vocês estão a fazer um trabalho excepcional e eu gosto de acreditar que uma das maiores vantagens que nós temos nisto que nós fazemos é nós podermos conhecer pessoas no trabalho que se tornam amigas. Sim. Isso é muito fixe. Boa. Vamos a isso então? Obrigado. Vamos a isso. Obrigado, Tomás. Obrigado.